Olá, seguidores do canal Carol na Terceira Idade. Eu vou te dizer uma palavrinha e você vai pensar sobre ela. A palavra é gato. Pensou? Tempo encerrado. Agora eu não vou dizer a palavrinha. Eu vou mostrar a você uma coisa e você vai pensar sobre essa coisa. Pronto? E agora vamos à nossa reflexão. Por que que eu fiz esse exercíciozinho? O que é que eu queria chamar a atenção com isso? Vamos começar do início. O que me levou a isso? Essa bonequinha e a história dela. Quando eu comprei essa bonequinha, ela estava remarcada e tanto eu a achei muito bonitinha, quanto ela tinha um dispositivo aqui na barriguinha que me chamou a atenção. Aqueles dispositivozinhos de fala em que ela supostamente falava que estava dodói, pedia ajuda por estar dodói. Só que o dispositivo não estava funcionando. Então, eu pedi à vendedora para falar com a gerente para eu receber um outro abatimento em cima da bonequinha que já estava remarcada, porque o dispositivo não estava funcionando. E a vendedora até alegou, mas é só botar a bateria. E eu disse, mas você tem a bateria aí? Porque eu vou levar sem saber, arriscando. Então, de fato, eu recebi um outro abatimento em cima já da boneca que estava remarcada com um preço bem mais baixo e eu arrisquei, porque afinal de contas a boneca era muito bonitinha. Mas fiquei curiosa de saber o que é que essa dodóizinha estava falando, pedindo ajuda porque estava se sentindo doente. E tirei o dispositivozinho da barriga dela, levei para trocar as baterias, porém não estava servindo. As baterias, inclusive, esquentaram muito na hora que o vendedor botou. Ou seja, fiquei sem saber o que era que a bonequinha estava falando. Mas isso me levou justamente aí a uma reflexão. Meu Deus, como a gente fala! Meu Deus, a gente fala como se, utilizando as palavras, a gente pudesse explicar tudo, a gente pudesse resolver tudo, a gente conseguisse paz através das palavras. E então, se tiver plateia, aí é que a gente fica exibido mesmo e se passa por entendido da situação e fala sem parar, que é capaz até do outro imaginar que a nossa vida ela funciona 100%. A gente é uma pessoa de muito sucesso que se deu bem nos segredos da felicidade e chegou lá, nesse poço que trouxe uma eterna aliança com todo o universo. Mas o fato é que é justamente isso que eu queria chamar a atenção da gente, por isso que eu propus o exercíciozinho do gato. Quando eu disse para você apenas gato, eu imagino que o seu pensamento em relação a gato, que eu usei apenas a palavra, ele ficou muito restrito. Talvez você tenha pensado num gato, talvez você tenha pensado só na imagem do gato,
ou no seu gato, se você tivesse um. Mas não foi muito além disso, não. Mas no momento em que eu não falei a palavra, mas que eu mostrei a concretude, que eu mostrei o gato, eu acredito que essa realidade, ela ficou muito mais ampla, porque o gato era sapeca, o gato ficou brincando, o gato chegou até a me agredir, então tudo isso deve ter desencadeado uma série de pensamentos, até uma série de posturas sua diante do gato. Por exemplo, ela não devia deixar o gato fazer isso, o gato pode azunhá-lo, o gato pode até furar o olho, ou seja, a gente tem uma realidade muito mais rica quando a gente não se deixa levar apenas pelas palavras, a gente observa a realidade. E em relação ao silêncio que a bonequinha acabou sendo condenada a viver, uma vez que o dispositivo dela não estava funcionando, me chamou até a atenção, no caso dela, que ela estava falando de uma doença, me chamou até a atenção que até mesmo quando a gente está doente, quando a gente está depressivo, a gente não deve dar muita satisfação, não, porque a gente convive com a doença, a gente conhece a luta da gente com a doença, se começa a dar muita satisfação, começa a aparecer muita teoria de cura, e que a gente sabe que as coisas não são simples assim. Às vezes, muitas vezes, a doença nem tem cura, tem apenas o controle, quando é possível. Porque muitas vezes entra numa fase aguda de perda de controle e a pessoa fica se sentindo muito mal. Então, mais uma vez, era isso que o canal Carol na Terceira Idade queria chamar a atenção de vocês. A reflexão a partir de bonecas, a partir de um objeto inanimado, aparentemente tão tolo, tão infantil, mas é a intenção da gente que está valendo. E quando a gente tem intenção de escapulir, de fugir do lugar comum que socialmente nos impuseram, a gente começa a ficar muito mais sábio em relação, pelo menos, à orientação que a gente deve dar à vida da gente.